Gostaria de dar as boas-vindas a todos os estudantes do ensino médio, primeiro e segundo bimestre no CIBEJA, Educação de Jovens e Adultos, nesse segundo semestre do ano 2020. Eu sou o professor Leonei Ramos de Souza. Eu vou estar acompanhando vocês neste período para as aulas de filosofia do ensino médio, começando com o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano médio. Neste ano de 2020. Filosofia, primeiro bimestre. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Eu sou o professor Leonei Ramos de Souza, tenho licenciatura plena em Filosofia pela PUC de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também Teologia pela PUC de Curitiba, Paraná, segunda licenciatura em Pedagogia à distância, é também mestre em Educação no Campo e Educação Especial. Fui professor estadual em Santa Catarina e também aqui no Paraná desde 2015. Atualmente dou aulas no Suplicy e também aqui no CIBEJA, na sede. Vamos iniciar as nossas aulas de filosofia, aula 1, como um nivelamento, que é uma forma de estar explicando o que nós vamos estar estudando em filosofia desde o primeiro ano do ensino médio. Nós temos aqui a coruja e também tem a letra F de filosofia em grego, porque a filosofia que nós estudamos no ensino médio é mais a filosofia ocidental que nasceu na Grécia Antiga no século VII a.C. Se liga na filosofia. Nós temos aqui como patrona da filosofia Palas Atenas, a deusa da estratégia e da sabedoria, com a sua coruja. A coruja é o símbolo da filosofia, também é da pedagogia, mas é aquela que está atenta, com olhos grandes, atentos da admiração. Também tinha a cidade de Esparta, perto de Atenas, que tinha como protetor Ares, deus da guerra, da força bruta. Quem que ganha a guerra entre Atenas e Ares? Claro que Atenas, a sabedoria, vence a força bruta. A filosofia nos ensina o quê? Nos ensina a admirar, a perguntar, a questionar, a argumentar, a criticar e a fundamentar. Então esses são os objetivos da filosofia. Se você tem a capacidade de admiração, se você sabe fazer as perguntas certas, sabe questionar de maneira coerente, sabe dar os seus argumentos, sabe fazer uma crítica, porque tem argumentos para isto, e sabe fundamentar as suas respostas, aí então você estará pronto para filosofar. O que estuda a filosofia? Ela estuda o mundo, por isso que a filosofia tem a sua origem na mitologia, que é uma explicação de mundo a partir dos deuses e dos mitos. Também é uma explicação de ser humano. A filosofia também vai se interessar pelo conhecimento, qual é a origem do conhecimento, quais são as fontes do conhecimento e assim por diante. A filosofia também é uma das primeiras ciências, mas ela questiona a ciência e os seus métodos, a ciência positiva, as ciências humanas e assim por diante. Nós temos aí no início da filosofia Sócrates, Platão e Aristóteles, e a ética permeia todo esse estudo de filosofia também. A religião, o politeísmo, o monoteísmo, a influência da religião. Hoje os filósofos também debateram muito essa questão. Deus é o Criador, o arquétipo de Deus que temos em nossa mente. Deus também é importante e é uma questão filosófica. Os mitos da criação, os mitos gregos, os mitos da Babilônia,
os mitos do Egito, fazem parte também da construção do conhecimento, as ideologias, as ideias que tentam explicar a nossa realidade. São questões altamente filosóficas. Para que serve a filosofia? Nós seríamos muito utilitaristas se quiséssemos dar uma utilidade para a filosofia. Claro que nós temos os filósofos que vão nos dizer alguma coisa, para que serve a filosofia. Segundo Sócrates, primeiro que temos aí da figurinha, vai dizer que a filosofia nos dá autoconfiança. Epicuro vai dizer que a filosofia nos dá a felicidade. Sêneca vai dizer que a filosofia nos ajuda a vencer a raiva. Montaigne vai dizer que a filosofia nos dá autoestima. Schopenhauer vai dizer que a filosofia nos leva ao amor. E Nietzsche vai dizer que a filosofia nos leva ao sofrimento, porque saber, conhecer, nos dá aborrecimentos, porque aí entendemos o quanto somos explorados e o quanto precisamos de uma leitura coerente da realidade que nem sempre temos. Em seguida, filosofia, a mãe de todas as ciências. Por que a filosofia é a mãe de todas as ciências? Porque os primeiros cientistas foram os primeiros filósofos. Aqueles que deram uma resposta racional, natural, para a realidade, o mundo, o ser humano, não a partir dos deuses da mitologia, mas a partir de uma explicação científica, natural, lógica, coerente, racional, e não mitológica, fantasiosa e muitas vezes sobrenatural. Vemos aqui o pensador, está pensando. A filosofia nos ajuda a pensar. Antes de falar, pense, reflita. Aí você não vai falar bobagens, você vai falar alguma coisa coerente, lógica, baseada, fundada em conhecimentos. O saber pertence aos deuses, se apossar dele é se aproximar dos deuses. Sou só um filósofo, amigo do saber, disse Pitágoras. O Pitágoras, esse mesmo que estudamos, aquele que explicou o teorema, que a soma dos catetos ao quadrado dá a hipotenusa. É esse mesmo, Pitágoras, juntamente com Euclides, são os pais aí da matemática e da geometria. Nós começamos a nossa filosofia falando em poesia. Para os gregos, Atlas sustenta a terra. Homero, o poeta cego que narrava as grandes epopeias gregas, a Ilíada e a Odisseia, tinha sua visão de mundo. Ele via a terra como um disco dentro da água. Mas filosofia não é poesia. Aqui está então os gregos que acreditavam que a terra era um disco dentro de um rio ou de um oceano, e que o sol era puxado por uma carruagem. Por isso Hélio, o deus Hélio, o deus do sol, que puxava esta carruagem que seria o sol. Os terraplanistas iriam gostar desta visão de mundo segundo a poesia. Mas poesia não nos dá uma visão coerente, lógica, natural da realidade. Poesia, segundo Platão, entordece a mente humana. Platão: a poesia e a mitologia eram formas de entender o mundo, válidas, mas contraditórias, pouco lógicas e nada científicas. Platão afirmou que opinião e crenças não são conhecimento. Mas ele mesmo acabou criando a ilusão de que existe um mundo perfeito, chamado céu, o mundo das ideias, onde reside o demiurgo, onde reside a beleza, a justiça, a verdade e a ideia perfeita de todos os seres. Então, o que nós podemos concluir de Platão?
Seu nome é Aristócles, Platão, porque tinha ombros largos. Ele está apontando para cima. O importante é as ideias das coisas. Adão e Eva são uma forma poética hebraica que narra a origem da humanidade. Mas não é ciência, sim crença. E crença está no nível de opinião e teoria. São pouco prováveis. Precisamos de explicações coerentes, lógicas e científicas. Se você acredita ou não em Adão e Eva, essa é uma questão de fé. Fé, crença e opinião não é uma questão científica, é uma questão que você acredita por sua própria conta e risco. É assim que funciona. Claro que cada povo, cada nação vai ter a sua explicação da origem da humanidade. A explicação hebraica é de um homem e uma mulher da origem. Depois a própria Bíblia vai acabar concordando que a primeira mulher era Lilith e não Eva. É uma questão polêmica porque a escritura bíblica, as narrativas que existem lá são bastante machistas, colocando a mulher submissa ao homem, sendo que Lilith não aceitou essa submissão, por isso ela foi substituída. Por isso que a Bíblia fala agora, sim, uma companheira que é idônea. Então tinha uma que não era idônea no início. Nós temos aqui Cláudio Ptolomeu, que é um cientista matemático grego do Egito Antigo. Ele defendia o geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro de todo o universo. Esta ideia que perpassa também na Sagrada Escritura, na Bíblia. Porém, vejam que o geocentrismo de Ptolomeu já tinha a Terra como oval, circular, oblonga e não plana. Então, até o final da Idade Média, se acreditava que a Terra oval, oblonga, era o centro do universo, não terra plana, como alguns querem falar. Então, Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, 90 a 168 a.C., já falava sobre isso, a Terra como centro do universo. A Terra é oblonga, nós temos filósofos que falam sobre isso, e um deles é Eratóstenes. Ele fala sobre a circunferência da Terra. Então, é fundado na matemática, ele fez seus cálculos e concluiu que a Terra só poderia ser oblonga. Então, nós viemos aqui na escola para aprender ciência e não opiniões. É uma opinião que a Terra seria plana, mas é ciência que ela é oblonga. Então, quem que nós devemos acreditar? Na ciência ou numa mera opinião? Eratóstenes, de Cirene, África, 276 a 194 a.C., foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga, conhecido por calcular a circunferência da Terra. Então, se nós queremos fazer ciência, queremos fazer filosofia, temos que começar a entender e a estudar os filósofos que falaram sobre o nosso mundo, sobre o nosso planeta, sobre a nossa realidade, de forma coerente e lógica e não fantasiosa. A força da gravidade deixa os planetas achatados e esféricos. Então, se a gravidade exerce força sobre o Sol, os outros planetas, por que não exerceria também a sua força gravitacional no planeta Terra? Claro que exerce, por isso que a Terra não é redonda, mas oblonga, achatada aí um pouco nos polos. Depois nós temos Aristarco de Samos, astrônomo grego, nascido na ilha de Samos, 310 a.C. a 230 a.C., calculou o tamanho relativo do Sol, da Terra e da Lua. Foi o primeiro cientista a propor que a Terra gira em torno do Sol, sistema heliocêntrico, porque o Sol é de hélio, e que a Terra possui movimento de rotação.
Vejam bem que há 300 anos antes de Cristo já tinha um filósofo cujos estudos e cujos escritos estavam na escola de Alexandria, que no século III foi queimada pelos cristãos. Já havia dito que no nosso sistema planetário o que está no centro e é maior é o Sol e não a Terra. Porém, os cristãos queimaram a biblioteca de Alexandria, queimaram os escritos de Aristarco e ficaram na ignorância até a Idade Moderna, onde surge Nicolau Copérnico. Foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, contrariando a ideia geocêntrica de Cláudio Ptolomeu, que nós vimos ali atrás, que falava que a Terra era o centro e que a Bíblia fundamentava também esta ideia. Então, heliocentrismo. Os primeiros telescópios surgiram na Holanda por volta do ano 1600. 10 anos depois, o astrônomo italiano Galileu Galilei, 1564 a 1642, decidiu construir o seu próprio telescópio. O primeiro modelo tinha capacidade para ampliar em 9 vezes os objetos focados. Depois nós temos, foi justamente Galileu Galilei que disse que a Bíblia não é livro de ciências naturais para a gente seguir ao pé da letra, é um livro de fé. Ela ensina como se vai para o céu e não como vai o céu. Quem tem que dizer como está o céu é a ciência e não a religião. Johannes Kepler, 1571 a 1630, foi astrólogo e matemático alemão, causador da Revolução Científica do século XVII. São suas as 3 leis da mecânica celeste, que falam sobre as órbitas dos planetas e que forneceram as bases para a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Eles começaram então a estudar o cosmos, estudar o éter, o ar e os planetas do sistema solar. Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. Sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural é considerada uma das mais influentes na história da ciência. A lei da gravitação universal, segundo ela, 2 corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Com essa descoberta, Newton eliminou a dependência da ação divina e deu início à ciência moderna. Vejam aí a força da gravidade. Conta-se uma anedota de que uma maçã caiu na cabeça de Newton e ele ainda formou ali a sua teoria da gravidade, que os corpos caem. Claro que se sabia por Aristóteles que os corpos pesados caem com maior velocidade, depois o próprio Galileu Galilei vai dizer que caem na mesma velocidade, e a ciência depois acabou provando que todos os corpos leves ou pesados caem na mesma velocidade. Como o universo é imenso, existem diversos corpos celestes de distintos tamanhos, idades e distâncias grandiosas entre eles. Então veja que nós temos representado o Sol e aí embaixo os planetas. Vejam a proporção, o tamanho dos planetas em relação ao Sol, que não deixa de ser uma estrela anã, dado a grandeza do cosmos. As estrelas variam em tamanho, sendo que no mínimo 70 vezes a massa de Júpiter, até supergigantes como Betelgeuse, na constelação de Órion, que tem um diâmetro aproximadamente 650 vezes maior do que o Sol, cerca de 0,9 bilhões de quilômetros. Mas por que, professor, essas questões de estrelas interessam a filosofia?
nos interessam até para entendermos o ser humano e a nossa realidade. O que somos nós e o nosso sistema solar em relação ao universo, a grandeza, a distância entre os planetas, entre as estrelas, entre as galáxias. A quantidade que há de galáxias é uma imensidão enorme e faz-nos refletir o quão grande também deve ser o Criador de todas as coisas para manter e sustentar toda esta realidade. Então, o tamanho das estrelas demoraria, se fosse um avião em alta velocidade, demoraria 120 anos para circundar uma estrela deste tamanho. Nós estamos na Via Láctea, é uma galáxia espiral, da qual o sistema solar faz parte. Vista da Terra parece como uma faixa brilhante e difusa. Nós estamos na periferia da galáxia, nosso sistema solar. Então, frente à enorme galáxia, nós somos uma poeirinha que é muito difícil de identificar onde estamos. Estamos na periferia da galáxia. Depois nós temos Albert Einstein, físico alemão de origem judaica. Ele morou algum tempo nos Estados Unidos e nos primeiros anos do século XX, Einstein desenvolveu um conjunto de teorias, a teoria da relatividade, que estabeleceram a equivalência entre a massa e a energia de uma relação entre o espaço e o tempo. Em 1915, através da teoria da relatividade geral, Einstein estende este princípio da relatividade a todos os movimentos da física. Recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Então, energia e massa estão imbricadas, assim como espaço e tempo. É a teoria da relatividade de Einstein. Se nós conseguirmos romper a barreira da luz, nós conseguiríamos retroceder no tempo. É uma possibilidade, segundo a lei da relatividade de Albert Einstein. Desde a evolução científica, Galileu Galilei afirma que devemos nos orientar pela ciência e não pela religião. Afinal, a Bíblia é um livro de fé e não de ciências naturais. Uma pode completar a outra. Mas afinal, quem somos? Evolução ou criação? Augusto Comte chega a afirmar que nossa religião deveria ser a ciência. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os símios, os antropóides. Mas afinal, nós somos criaturas de Deus ou evoluímos dos animais? Bom, não precisamos colocar ou, mas uma e outra. Podemos ser criaturas do Criador, mas também criaturas que evoluíram conforme as leis da natureza. E nós podemos nos perguntar, quem somos? Você é uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas, em um planeta entre 8 planetas, em um sistema solar entre 100 bilhões de sistemas planetários, em uma galáxia entre 100 bilhões de galáxias. Afinal de contas, quem é você? Então, por que a gente coloca já no início das aulas de filosofia o tamanho das estrelas e a imensidão do cosmos? Para dizer que nós não somos o centro de nada e nem sequer somos o centro da criação. Toda a criação geme e espera no seu Criador, e nenhuma criatura é mais ou menos importante do que outra. Deus ou Big Bang, a origem do universo como foi? A própria filosofia admite que logicamente do nada, nada provém. Logo, haver um princípio gerador de tudo pode ser aceitável, porém saber é diferente de acreditar. Jung, um aí dos pais da psicologia e da parapsicologia,
Já havia dito que o Criador é o nosso arquétipo coletivo em quem ancoramos as nossas esperanças. Porém, o saber não nos obriga a acreditar nas teorias dos livros ditos inspirados. São 16 livros ditos inspirados, ditos palavra e mensagens de Deus. Também são teorias, você acredita pela sua própria conta e risco. A crença é importante porque a crença nos vincula à moral e à ética e nos leva a fazer o bem, a sermos justos e bons. Porém, aqueles que também não acreditam em divindades podem ser justos e bons sem possuírem a crença. Em filosofia, nós temos a filosofia oriental. E um dos ramos da própria filosofia ocidental é a estética, a sensibilidade para com o belo, a arte, a música, a existência. Nisso a filosofia oriental muito nos ensina. Nós temos aí o equilíbrio entre o bem e o mal, oriundo da filosofia oriental. Buda é um título dado a um mestre budista ou a todos os iluminados que alcançaram a realização espiritual do budismo. O exemplo de Buda foi Siddhartha Gautama, que nasceu por volta de 556 a.C., na capital de um pequeno reino próximo a Himalaia, na atual fronteira do Nepal. Atingiu a iluminação sem revelações de divindades, por isso ele é considerado mais filósofo do que religioso. Feliz aquele que superou o seu ego, disse Buda, Siddhartha Gautama. Chegou às suas ideias por meio da reflexão e não por meio da revelação divina. As verdades estão disponíveis para todos pelo poder da razão. Como superar a dor e o sofrimento? Eliminando os desejos e atingindo o nirvana. Nós temos ali a flor de lótus, que é muito famosa no budismo. Os budistas não acreditam em divindades, eles até afirmam que as divindades até podem existir, mas num plano de finitude e não de infinitude. E Buda é considerado filósofo porque conseguiu a iluminação sem as revelações dos profetas e de livros, seja da Bíblia, seja do Alcorão e assim por diante, como aconteceu com os cristãos, os muçulmanos, os judeus, as religiões dos livros. Nós também temos Confúcio, que afirmou: o maior prazer do homem sábio é bancar o idiota diante do idiota que quer bancar uma de sábio. Quando as palavras perdem seu significado, pessoas perdem a sua liberdade. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Então, Confúcio nos ensina muito sobre a filosofia, sobre a sabedoria e como adquiri-la. É a filosofia oriental, do qual nós não estudamos muito, porque não está dentro da nossa filosofia ocidental. Aqui temos de novo Confúcio falando: mantenha a fidelidade e a sinceridade como princípios básicos. Nós humanos somos agentes escolhidos pelo céu para personificar sua vontade e para unir o mundo com a ordem moral. A virtude pode ser cultivada. É a mesma ideia de Aristóteles, quando fala que as virtudes devem ser ensinadas através da educação. E os vícios também devemos aprender. A criança não nasce moral, precisa aprender a moralidade através da educação, dada aí a importância da educação. Também na filosofia oriental temos Lao Tse, da China. O Tao, que pode ser descrito, não é o eterno Tao. Os opostos não se negam, mas se relacionam. Há 10.000 manifestações do Tao. Os humanos são apenas uma delas.
devemos agir de acordo com a natureza, segundo Lao Tse, grande sábio. Mas nós herdamos, entre outras coisas, a língua latina, que tem origem na língua grega. E para entendermos a filosofia, devemos entender os gregos. E Sócrates é o marco inicial da filosofia. Tanto que todos os filósofos da antiguidade que vêm antes de Sócrates são pré-Sócrates, por isso pré-socráticos. E os filósofos que vêm depois de Sócrates, pós-Sócrates, são todos aqueles clássicos que nós conhecemos. Aqui nós temos um mapa da Grécia Antiga. Sabemos que a Magna Grécia é bem maior, pega pedaços da Ásia e da Europa e da África. É a filosofia ocidental. O berço da filosofia é a Ásia Menor, da Jônia, na ilha de Samos, que pertencia também à Grécia, por isso que a Jônia é o berço dos primeiros filósofos. Mais especificamente de Mileto, foram eles os que inauguraram o pensamento racional, Tales, Anaxímenes e Anaximandro. Mas também pensavam racionalmente os chineses, os babilônios, os hindus, porém eles não conseguiram se livrar da religião, ficaram religiosos, enquanto que os gregos partiram para uma filosofia racional. Aqui nós temos a Grécia Antiga em toda a sua extensão. Os gregos aprenderam muito com as culturas vizinhas, e Péricles, que foi o prefeito de Atenas na sua era de ouro, reuniu lá vários sábios, os chamados poetas, rapsodos, os filósofos, os historiadores, os cientistas, os legisladores, enfim, todos os filósofos. Aqui nós temos uma imagem da Grécia atual, claro, mas é muito parecida com a antiga, onde as construções são assim brancas, e a filosofia nasceu aí na Grécia no século VII a.C., como passagem ou ruptura com a mitologia. Na aula 2 nós vamos ver um pouquinho sobre a mitologia grega. Aqui nós temos a escola de Atenas, é a academia de Platão, onde ele escreveu no seu umbral, lá em cima, não entre aqui quem não souber geometria. Então, se você não sabe geometria, não sabe matemática, não consegue fazer os cálculos, você também não vai conseguir entender filosofia, que é uma racionalização de conceitos abstratos. Aí no centro da escola de Platão, a academia de Platão. Por que academia? Porque é a ginástica do intelecto e ginástica do corpo. Por isso é uma academia. Todos aqueles filósofos que estão do lado de Platão são idealistas. Os que estão do lado de Aristóteles, que está apontando para a realidade, são realistas. A filosofia é representada por Rafael Sanzio no Vaticano. Na sala das assinaturas temos lá a filosofia representada aí, com os principais filósofos da antiguidade. E também tem lá a teologia, a poesia na sala das assinaturas no Vaticano, essa linda representação de Rafael Sanzio. Platão, Aristóteles, Sócrates está ali conversando com Alexandre Magno. Nós temos a filósofa Hipátia de Alexandria, do século III, está ali também, Averroes, Pitágoras, Epicuro, Heráclito. Nós temos Diógenes, depois das escolas helênicas. Diógenes era aquele que vivia no desapego aos bens materiais, que é chamado de cinismo, que a gente estuda também em filosofia. Do lado de Aristóteles também temos Euclides, o pai da geometria, Zoroastro, Perugino, Rafael, Ptolomeu, aquele que nós já falamos, que defendeu a teoria geocêntrica. Platão segura sua obra Timeu, que significa o mundo das ideias perfeitas e matemáticas, seriam mais verdadeiras que as da nossa realidade. Por isso aponta para cima. E Rafael Sanzio pinta as cores das vestes de Platão de violeta, que significa o éter, o ar, e o vermelho, fogo sem peso. São substâncias sem peso, por isso que estão representadas aí
na roupa do idealista Aristócles, que é seu nome. Seu apelido, Platão, ombros largos, grande estatura, e era fortinho Platão. Claro, academia, né? Na academia se fazia também ginástica, ele tinha muita força. Bom, aqui nós temos Aristóteles. Aristóteles de Estagira era um estrangeiro em Atenas. Ele segura seu livro da Ética, em sua mão alude ao que é observável, físico e experimentável. Suas cores é o azul, que representa a água, e o marrom, a terra. Então são elementos que significam a gravidade e o peso. Aqui nós temos Pitágoras, preocupado com o problema do ideal e harmonia da música e da matemática. Tudo é número, segundo Pitágoras. Há uma realidade que transcende a nossa. Sou só um filósofo, disse ele, Pitágoras. Nós temos aqui Euclides, que é o pai da geometria. Ele está desenhando uma figura geométrica, passando a ideia do que é prático, por isso que está do lado de Aristóteles, na escola de Atenas. Esse é o primeiro filósofo, está entre águas, porque é Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo a usar uma explicação natural e racional. A origem de tudo, a arqué, o princípio gerador de toda a vida, de tudo que existe, segundo Tales, é a água. Depois Darwin também vai dizer que nós todos somos oriundos de uma poça comum, uma poça morna comum, que fomos evoluindo da química para a física. E assim, todos nós realmente somos oriundos desta substância que é a água que é geradora de vida. Secou, morreu. Tem água, tem vida. Um bebê tem muita água no seu corpo e é muito molinho, muito frágil quando nasce, por isso tem que ter muito cuidado com o bebê, porque pode romper um osso, pode romper uma cartilagem, porque ainda é muito composto de água ao seu nascimento. Então, a teoria de Tales de que a água é a fonte da vida, ela é muito presente em cada um de nós, em toda a nossa realidade. Em seguida, nós temos aqui Sócrates, considerado o pai da moralidade. Ele explicou a questão do conhecimento, a questão da razão, a questão da alma. Sócrates era muito feio, mas todo mundo queria ficar perto dele porque era uma sabedoria imensa. Ele conseguia tirar sábias ideias, sabendo conduzir ao conhecimento, à verdade, questionando os próprios conceitos e ensinando a todos, não importa se era escravo, livre, homem ou mulher, ele ensinava a todos. Por isso a grandeza de Sócrates, de Atenas, como o pai de toda a filosofia, por ser aquele que disse que há princípios universais de verdade e de moralidade. Por isso que Sócrates é considerado o pai da moralidade e um exemplo de filósofo e político. Depois a gente também estuda em filosofia a questão da política. Ele é o modelo da ética, primeiro a se preocupar com a problemática humana, os conceitos de justiça, felicidade e conhecimento que se dá pelo método da ironia e da maêutica. Depois a gente estuda com mais profundidade Sócrates. Nós temos aqui a cicuta, a planta do norte encontrada em Portugal, usada na ponta das flechas, do qual Sócrates foi obrigado a tomar esse veneno, porque foi condenado pela democracia, pelos democratas. Por isso que depois Platão e Aristóteles não são muito a favor da democracia, porque a democracia matou Sócrates. Eles defendiam a ideia de que quem deve governar deve ser os sábios e não os tolos. Quando os tolos governam, eles metem as mãos pelos pés. Acho que é meio parecido o que acontece hoje no Brasil, né? Tem cada um lá tentando nos representar e trocam as mãos pelos pés. Aqui está a representação da filosofia na arte, também de Rafael Sanzio. A filosofia representa o papel do filósofo da natureza, da física, os pré-socráticos.
As cores representam os elementos dos quais os pré-socráticos falaram que é a origem, a arqué de tudo. A filosofia segura 2 livros, a natureza e a moral. Aí dá toda a realidade. E como é que a filosofia nos ensina a olhar para a realidade? Conhece através das causas. Sabendo quais são as causas, quais são os conceitos, nós vamos acabar entendendo a realidade. Então agora nós vamos para o questionário. Você responda aí no seu caderno ou responda no Classroom, onde também vão estar esta aula e também vão estar para assinalar os exercícios desta primeira aula de filosofia, onde nós temos um vislumbre das questões que trata a filosofia, as questões do mundo, do ser humano, da realidade, do conhecimento, da ciência e assim por diante. Isso que estuda a filosofia nesta visão de conjunto e não em caixinhas como fazem as ciências positivas. Os filósofos foram os primeiros nas questões científicas e humanas. Sócrates foi a fundo na questão da problemática humana. Ele nos ensinou o quê? A felicidade, a autoconfiança, a autoestima, o amor ou o sofrimento. Ele foi o primeiro filósofo e previu uma grande colheita, um eclipse, e afirmou que tudo tem origem na água. Foi quem? Sócrates, Pitágoras, Tales, Platão, Aristóteles. A primeira visão de mundo mais antiga de um rapsodo poeta, estamos nos referindo a quem? A Homero, Hesíodo, Tales, Platão ou Sófocles. A Bíblia fala do domo da terra, porém mesmo sem auxílio da ciência nós podemos com certeza afirmar que a Terra é o quê? Oblonga, redonda, plana, quadrada, triangular. Quando os cristãos queimaram a biblioteca de Alexandria no século III, também queimaram as obras de Aristarco de Samos, acreditando que a Terra é o centro do universo, do sistema planetário, até o final da Idade Média. Uma teoria de quem? De Eratóstenes, Pitágoras, Copérnico, Galileu ou Ptolomeu. Sobre a origem da humanidade, é mais provável acreditar na evolução, criação, emanação, reencarnação, criação e evolução. Assinale só a correta. Buda teve muita influência na filosofia oriental. Por que ele é considerado um filósofo? Então responda aí, olha aí qual é a alternativa correta. Em sua escola de Atenas, Platão afirmou: não entra aqui quem não souber geometria. Platão é considerado o quê? Depois Sócrates não foi o primeiro filósofo, mas é considerado o pai da moralidade. Ele ensinou um método. Qual é o método socrático? A Dama Filosofia, representada por Rafael Sâncio, ensina que se queremos aprender alguma coisa, devemos procurar o quê? Aí assinale também a alternativa correta. Agradeço a todos a atenção desta nossa primeira aula de filosofia do ensino médio. Responda as questões aqui ou no seu caderno e também no Classroom, onde será postada esta aula. Seja bem-vindo à nossa escola, no CEBEJA, e tenham todos um bom dia, bons estudos. Nós estaremos aqui à vossa disposição para responder algum questionário. Eu sou o professor Leonei, estarei acompanhando vocês nesse processo de aprendizagem da filosofia no ensino médio. Um tchau a todos.